Oi gente, tudo bem? Olha a gente aqui de novo, né? Nós estamos fazendo o possível para que vocês continuem estudando, para que vocês continuem se dedicando, e a rotina ela muda um pouco no sentido de como você vai fazer isso, mas a gente quer que vocês tenham um bom desempenho, mesmo um pouquinho à distância, para depois a gente poder ficar juntinho de novo, tá bom? Então, olha só, a aula passada eu falei o que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou a questão do Brasil pré-colonial, que é o momento em que os portugueses eles chegam ao Brasil em 1500, mas durante 30 anos a gente não vai ter Portugal com uma presença muito intensa aqui no Brasil. O comércio com as Índias era muito mais lucrativo, o comércio de cravo, canela, gengibre nos Estados Unidos do Reino, né, açafrão, que eram as especiarias, era muito lucrativo. Tinha também os artigos de luxo, como tapete, porcelana, marfim, incenso, perfume, ouro. Então isso tinha uma lucratividade muito certa, muito boa para Portugal. E aí Portugal então opta por ficar muito mais no comércio intenso com as mercadorias com as Índias do que se dedicar a uma colônia nova, a esse território que Portugal achava que não tinha nem tanta riqueza assim para poder ser explorada. A princípio, vamos lembrar que os portugueses não encontraram nenhum metal precioso no nosso território, eles vão demorar bastante tempo para poder fazer essa verificação de que aqui tinha metal precioso, vai demorar muito tempo mesmo, a gente vai ver isso por volta de 1695, 1693. Então, durante 1500 e 1600, eu quero que vocês entendam que Portugal não encontra metal precioso aqui no Brasil para poder fazer essa exploração que a gente vai ver só lá no século XVIII. Mas de 1500 a 1530, a gente vai ter um período no Brasil que a gente chama de período pré-colonial. E nesse período pré-colonial, não significa que Portugal simplesmente abandonou o Brasil e não vai tomar conta disso aqui, não, nada disso. Existe um relativo descaso. Então os portugueses vêm para cá, estabelecem feitorias, que são pontos ao longo do litoral, onde ele vai fazer troca de pau-brasil com alguns objetos europeus, como incenso, como espelho, como roupa, como chapéu. Então o índio vai, entrega o pau-brasil para os portugueses, e os portugueses vão e entregam essas bugigangas para os índios, né? Isso durante 30 anos. Então, nesses 30 anos, nós temos o litoral sendo cartografado, naquilo que a gente chama de expedição exploratória. Vai ter um momento que alguns outros europeus vão invadir o território brasileiro, e aí Portugal vai achar uma necessidade de fazer as expedições guarda-costas. Nós vamos ter lá por volta de 1532, aí sim a gente vai ter um tipo de expedição no Brasil que a gente vai se chamar de expedição colonizadora, que é quando o rei de Portugal manda um cara para cá chamado Martim Afonso de Souza para estabelecer um núcleo de povoamento aqui no Brasil, que começa ali em São Vicente, hoje próximo ali à cidade de Santos, na época que Santos não existia, e São Vicente então vai ser esse primeiro núcleo de povoamento. Bom, já que a aula passada a gente estava falando disso, e a gente começou a falar de Brasil colonial, que é o momento em que Portugal vai ter esse olhar para o Brasil. E por que ele vai começar a olhar para o Brasil agora? Porque o comércio com as Índias entra em decadência, e aí ele vê no Brasil uma possibilidade, obviamente, de ter algum tipo de lucro. Essa questão de ter uma possibilidade de ter algum tipo de lucro se dá principalmente porque os portugueses aprenderam o tipo da cana-de-açúcar ali nas ilhas de Cabo Verde, ali nas ilhas dos Açores. Então, lá na ilha dos Açores, Portugal já tinha estabelecido plantio de cana-de-açúcar, aquilo estava dando lucro para Portugal, e ele pensou, bom, se deu certo lá na ilha dos Açores, vamos tentar no Brasil, e no Brasil vai dar certo também. E aí, então, o rei de Portugal vai dividir o Brasil em 15 lotes, né? Cada lote desse ele vai dar para o capitão donatário, e esse capitão donatário ele recebia 2 documentos, um documento chamado carta de doação, que falava que aquele território pertenceria àquela pessoa e que a pessoa poderia usar aquele território e tal, e o outro documento chamado foral, que é um documento que estabelecia direitos e deveres desse capitão donatário. Uma das possibilidades desse capitão donatário era conceder-se as Marias. Então ele poderia, qualquer português que chegasse aqui, que obviamente tivesse uma condição econômica muito boa, de entregar para esse português um pedaço de terra para que esse português plantasse cana-de-açúcar também, e pagaria um valor para Portugal, pagaria imposto para Portugal, e também, obviamente, pagaria imposto para o capitão donatário. Bom, enfim, as capitanias hereditárias, efetivamente, elas não deram certo, só 2 funcionárias, de Pernambuco e de São Vicente. E funcionaram porque produziram cana-de-açúcar, porque
o capitão donatário tinha todo um sistema administrativo eficiente, um sistema administrativo eficaz. Então, por isso que essas capitanias, elas vão ter sucesso. E por que as outras não deram certo? As outras não deram certo por vários fatores. Entre eles nós temos invasão de índios, os índios atacavam o território, destruíam os engenhos, até porque a partir desse momento que a gente começa a plantar cana-de-açúcar, o índio ele deixa de ser um cara que vai estabelecer uma relação comercial, uma relação de negócio, de escambo com o português, e ele passa a ser escravizado. Então, a partir do momento que os portugueses eles começam a produzir cana-de-açúcar no Brasil, eles acham que eles vão precisar dessa mão de obra efetiva e aí eles vão transformar o índio em escravo. Então, a partir de 1530, o índio deixa de fazer troca, né, deixa de ter essa troca que a gente fazia nas fetorias com o pau-brasil e ele passa, então, a ser um indivíduo escravizado dentro dessa conjuntura econômica aí. E aí, o que se planta no Brasil? Se plantar a cana-de-açúcar com mão de obra escrava indígena a princípio. Depois ela vai ser trocada pela mão de obra escrava negra, que a gente já vai ver, né? Eu mostrei para vocês na aula anterior a estrutura do engenho, né? Então, já que está plantando cana-de-açúcar, como que se planta cana-de-açúcar? Como é que funciona esse engenho? Como é que funciona essa estrutura de plantio? E aí eu mostrei para vocês que o engenho ele tinha algumas instalações físicas importantes e que essas instalações físicas também, algumas delas, elas têm um reflexo e elas mostram uma questão social. Então você tem a casa grande, onde ficava o dono da casa. A gente tem uma sociedade nesse período completamente patriarcal, em que o homem da casa, o senhor de engenho, ele que estabelecia as regras, ele que estabelecia as normas de tudo que ia acontecer naquela sociedade, ele que definia os caminhos que os filhos iam tomar. As mulheres elas têm praticamente um papel super secundário nesse processo econômico e como tem essa sociedade patriarcal, ela é deixada para segundo, terceiro plano mesmo, né? Falei para vocês também que existia a senzala é o local onde os escravos ficavam, a princípio escravos índios e depois vai começar a ser introduzido o escravo negro também vai ficar ali, mas esse escravo índio, esse escravo negro, eles vão ficar nessa senzala exatamente para dormir e ali nós vamos ter uma mistura cultural, uma mistura linguística, nós vamos estabelecer dentro dessa senzala é um local de estabelecimento de convivência entre identidades diferentes, porque você vai ter no começo um índio misturado com negro, e esses negros de diversas áreas do continente africano. Você não tem uma área só, você não tem um grupo só de negros que vem para cá, você vem negros para cá de pontos diferentes, e vai ser um caldeirão cultural, vai ser um caldeirão de etnias e de culturas dentro desse ambiente da senzala, tá? Além da senzala, eu falei que vocês também tinham casas de alunos brancos, que a gente tem aí o feitor, o capitão do mato, o mestre do açúcar, que é uma mão de obra necessária para dentro do engenho. Mas olha só, gente, presta atenção. Quando a gente está estudando para uma prova, seja um concurso, seja um vestibular, qualquer coisa, a gente tem que ser de uma certa forma muito pragmático, para a gente não errar, principalmente naquilo quando é questão de múltipla escolha, né? Quando você tem um país como o nosso, em que você vai ter e fala assim, olha, nós temos mão de obra escrava, eu quero que você deixe isso bem claro na sua cabeça, a gente vai ter mão de obra escrava. Mas Marta, mas você disse que tinha o mestre do açúcar, que tinha o capitão do mato. A porcentagem de trabalhadores brancos nesse sistema é muito pequena. Então a gente vai pensar muito mais na quantidade que é de escravos, que é muito maior. Então na hora que você vai olhar a questão, mão de obra escrava, ponto, acabou, você fecha a questão. Claro que se a questão for aberta, aí você vai ter que dialogar com essas possibilidades. Mas quando a questão ela é múltipla escolha, eu quero que você seja um pouco mais pragmático e coloque um foco assim, a maioria é isso, então é isso, ponto e acabou. Tá joia? E aí, já que eu mostrei para vocês como é que funciona o engenho, eu quero mostrar para vocês aqui no quadro os sistemas de colonização que vão se desenvolver
nesse continente americano, não falando só de Brasil, mas falando de América como um todo, né? E aí você vai começar a perceber as diferenças que vão se estabelecer aqui. Elas não são umas diferenças porque lá é o Brasil, ou porque lá é a América do Norte, porque é Brasil, mas sim pela condição climática que existia aqui, que vai favorecer algumas coisas que não serão favorecidas na América do Norte, tá bom? Então olha só, aqui faz de conta que eu tenho o mapa do continente americano, e aqui eu coloquei o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Para alguns alunos que têm um pouquinho de dificuldade, né? Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Passou em cima do Brasil, a gente fala que é Capricórnio, fica fácil, aí a gente ninguém esquece, né? Muito bem. Olha só, essa área aqui eu tenho um clima o quê? Eu tenho um clima tropical. Tem olha que eu coloquei aqui do lado, para vocês enxergarem aqui, eu coloquei clima tropical. Já que eu tenho clima tropical, eu quero que vocês observem que nesse mapa aqui, aqui tá a Europa, né? E a Europa ela está dentro de um clima o quê? Ela está dentro de um clima diferente, ela está dentro de um clima, que é essa área aqui, que é um clima temperado, ok? É um clima temperado. Então, vamos pensar, se você planta batata aqui, obviamente você não consegue plantar batata aqui porque eu tenho o mesmo clima. Mas se eu planto cana-de-açúcar aqui nesse clima que é um clima tropical, eu não vou conseguir plantar cana-de-açúcar nessa área que é um clima temperado. Então não tem muita lógica europeu, atravessar o Atlântico inteiro para vir plantar uma coisa aqui, sendo que eu consigo plantar essa coisa lá. Então assim, não tem lógica você fazer uma exploração daquilo que não dá para você explorar, daquilo que você não vai ter grana, você não vai ter um rendimento bom daquilo. Então, ou seja, o europeu, quando ele sai daqui e ele vem para cá, ele não vem para cá para ganhar dinheiro. A saída do europeu da Europa para essa região aqui, que é a América do Norte, ela se dá principalmente por uma questão de perseguição religiosa. Então, vai ter um momento na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, que nós existia na Inglaterra na época, vamos colocar em 1560, 1580, 1600, uma perseguição religiosa constante na Inglaterra. Então, a rainha da Inglaterra na época, que é a que vai fazer uma perseguição, que é a rainha Elizabeth, ela era anglicana. E ela não aceitava que existissem outras religiões que não fosse a religião que ela instituiu por conta do pai dela. Então o pai dela criou essa religião e ela falou, não, todo mundo tem que ser essa religião que meu pai criou. E aí então ela estabelece isso. Quando ela estabelece, ela fala, quem não for da mesma religião que eu, vou mandar perseguir e vou mandar matar. Então se você fosse de uma religião que não fosse a religião da rainha, você era perseguido e você era morto. Então você tinha basicamente algumas opções dentro da Inglaterra se você fosse de uma outra religião que não fosse anglicana. Então ou você fugia, ou você mudava de religião, ou você morria. Morrer, ninguém quer, né? Mudar de religião, muito difícil também, né? É uma coisa que corintiano virar palmeirense, vascaíno virar flamenguista, bem complicado. Então, o cara que era puritano, que é a mesma coisa que calvinista, ele não queria virar anglicano. Não quero virar anglicano de jeito nenhum. Então, eu não quero mudar de religião, eu não quero morrer, então a minha alternativa é fugir. Então, esses caras, eles começam a fugir para cá e povoar esse território. Então, nessa área aqui, essas pessoas vão povoar essa área e vai se formar ao longo do litoral dessa costa leste 13 vilarejos, que nós vamos chamar de 13 colônias. Também podemos chamar de Nova Inglaterra, tanto faz, tá? 13 colônias ou Nova Inglaterra. É esse pedacinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 13 colônias. Muito bem. E o sujeito que chega ali, como que ele chega ali? Por que ele chega ali? O sujeito que chega nessa região, onde hoje são 13 colônias, né, onde que a gente está falando aqui agora, nesse processo histórico, a gente vai chamar de 13 colônias, hoje Estados Unidos, a pessoa que chega ali, ela não chega ali para, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico e depois eu volto para a Inglaterra. Não. Ele está fugindo da Inglaterra, ele é um refugiado religioso, ele está fugindo da Inglaterra, ele não vai voltar para a Inglaterra, então ele vai chegar lá e vai falar assim, vou fazer daqui minha nova pátria, meu novo país, o local onde eu vou morar, onde eu vou fincar as minhas raízes e vou fazer crescer os meus filhos, os meus netos e assim por diante. Então esse cara, ele chega ali com a família dele, ele vai cercar um pequeno pedaço de terra, porque nem adianta cercar muito, porque não dá nem para você cercar muita terra, né? Ele vai cercar um pequeno pedaço de terra,
E ele vai plantar um pouquinho de cada coisa para sustento, para sustentar sua família, para sobreviver naquele território. Então é essa vida que ele vai ter. Caso ele plante alguma coisa e sobre um pouquinho, o que ele pode fazer é vender esse pouquinho que sobrou para o vizinho dele do lado. Só. Ele não vai fazer exportação, até porque para você fazer exportação, no caso de produto agrícola, você precisa de muita coisa. Não adianta você querer exportar uns 20 sacos, uns 100 sacos de sei lá o que, de laranja, de abacaxi, sei lá que seja, né? Você não consegue fazer uma exportação em pequena quantidade. Então, o máximo que caso ele plante muito e sobre, ele vai fazer é vender para o vizinho, é vender para o cara que também está ali, às vezes na mesma condição que ele, só que não tem aquele produto. Então, às vezes ele pode fazer uma venda, ele pode fazer uma troca ali no local, nada de expansão internacional. Então, vamos pensar junto com a gente aqui. Eu tenho aqui nas 3 colônias, eu tenho aqui minifúndio. Se de repente numa prova você encontrar pequena propriedade, você também pode considerar. Então eu coloco o minifúndio para ficar mais fácil, mas você também pode encontrar uma pequena propriedade. O que mais que eu tenho aqui? Aqui eu tenho agricultura de subsistência. Mas, Marta, não é uma coisa só que você está falando, você está colocando um monte de coisa. Você pode colocar puericultura? Posso colocar puericultura aqui também. Como posso colocar agricultura de subsistência? O que mais? Se sobrar alguma coisa dessa puericultura, ele pode vender para o coleguinha ali do lado, ele pode vender para o cara que está quase na mesma circunstância que ele, só que não tem esse produto? Pode. Então, vou colocar aqui mercado interno. Muito bem. O que mais que eu tenho? Quem é que trabalha nessa agricultura? Quem é que faz essa produção? Quem faz essa produção é a família. Então, eu tenho ali nessa produção uma mão de obra familiar. Sabe o que pode ter aqui também? Pode acontecer a seguinte circunstância. Vamos supor que eu estou na Inglaterra, que sou uma pessoa muito rica e tal, e vou fugir porque eu tenho uma religião que a rainha não aceita, que a rainha não tolera, então a minha alternativa é fugir. Quando eu vou fugir, tem uma pessoa ali, fulano de tal, né, o Felisberto. O Felisberto chega para mim e fala assim: Marta, pelo amor de Deus, oi, eu sou o Felisberto, você me ajuda? Felisberto, o que você quer? Então, eu preciso fugir porque a rainha está me perseguindo também, porque eu vou morrer, e eu não sei o que eu faço, eu preciso fugir, você me ajuda, eu não tenho dinheiro para fugir. Eu não tenho dinheiro para pagar essa passagem para atravessar o Atlântico inteiro. Aí eu falo assim: Felisberto, faz o seguinte, eu pago a passagem para você, eu pago. Só que a hora que a gente chegar lá na América do Norte, você vai trabalhar para mim para poder pagar essa passagem. Então, você vai trabalhar para mim por, 5 anos. Eu vou defender lá 5 anos, 6 anos, sei lá. E depois, você é uma pessoa livre, você toma conta da sua vida de boa. Então, eu trago o Felisberto para a América do Norte junto comigo, e eu pago passagem para ele. E a hora que ele chega aqui, então na hora que eu vou tirar a floresta, eu vou colocar o meu abrigo, eu vou fazer minha casa, eu e minha família. Eu vou fazer minha casa, eu vou começar a plantar, eu vou construir as cercas, eu vou estabelecer o limite da minha propriedade e tal. O Felisberto vai estar trabalhando ali comigo, como se fosse empregado. Só que ele vai ficar naquele prazo, 5 anos, 6 anos e tal. Aí depois que cumpriu-se esse período, ele sai e ele vai procurar um território para ele vai ter a vida dele, ele vai plantar a agricultura de subsistência dele, ele vai se virar sozinho. Então, além dessa mão de obra familiar, existe uma outra mão de obra que a gente vai colocar aqui para vocês agora, que é o servo por contrato, que é um indivíduo que vai trabalhar para você, contratado por um período, para que ele pague uma dívida que ele contraiu com você nessa viagem, tá? Então aqui, eu vou colocar aqui, servo por contrato. Gente, desculpa, mas isso aqui está aqui dentro dessa coisa de clima temperado. Ali no quadro saiu até um pouquinho abaixo, mas eu quero que vocês insiram dentro daquele contexto de clima temperado. Nesse contexto de clima temperado e essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês, a gente vai chamar isso aqui de colônia de povoamento, tá joia? Então vamos estabelecer que essa região aqui se desenvolveu uma colônia de povoamento. Correto? Vamos lá? Então, e o cara que vem aqui para o Brasil? E esse português que sai de lá e vem para o Brasil? O que ele quer? O que esse espanhol que sai da Espanha e vem para essa área aqui
da América Central, essa área aqui, né, um pouco da América do Sul também. O que esses caras querem? Esses caras querem enriquecer. Esses caras, eles querem se dar bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, o que vai se estabelecer aqui? Vai se estabelecer uma relação diferente, tanto com a terra, quanto com quem está ali, uma relação que você vai estabelecer de ganho, uma relação que você vai estabelecer de lucro, muito lucro, tá? Então, nessa área aqui, o que eu tenho? Vamos lá, vamos pensar? O cara sai lá de Portugal, por exemplo, chega aqui e vai conseguir uma sesmaria, que é uma propriedade de terra enorme, é um latifúndio. Então, aqui nós temos o que? Ao invés de minifúndio, nós temos latifúndios, né? Latifúndios. Muito bem. O que você tem nesse latifúndio? O que você planta? Ah, eu planto cana, eu só planto cana, só cana. Então, eu tenho aqui uma monocultura. Ok? Que mais? E você planta essa cana para quê? Para vender para o índio, né? Para vender para meia dúzia de pessoas que não ligam? Claro que não. É uma quantidade enorme de cana que você vai plantar, você vai produzir esse açúcar e esse açúcar você vai exportar para a Europa, que é o que vai dar muito dinheiro. Então, essa exportação desse produto é o que vai garantir a sua riqueza nesse período, né? Então, nós vamos ter aqui mercado externo. Então, você vai produzir e vai exportar esse produto, tá? E quem vai trabalhar, né, nesse plantio? Quem vai trabalhar nessa estrutura que a gente está vendo aqui, ou que a gente está vendo aqui? Quem vai trabalhar nessa estrutura? Quem vai trabalhar nessa estrutura é mão de obra escrava. A princípio, o que eu disse para vocês, é mão de obra escrava indígena, e depois, com o tempo, a gente vai ver que ela vai ser substituída pela mão de obra escrava negra. Então, aqui existe muita gente, porque é muita produção. Então, por isso, eu tenho aqui mão de obra escrava, e a gente coloca assim, primeiro uma mão de obra escrava vermelha, e depois essa mão de obra vai ser substituída por uma mão de obra escrava negra, certo? Tá? E, obviamente, isso se dá porque no clima o quê? Tropical, tá? Aí o aluno chega e fala assim, ô Marta, se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil seria muito diferente economicamente, porque olha, os Estados Unidos, por exemplo, foram colonizados pela Inglaterra, e eles são ricos pra caramba e tal, não sei o quê. Cara, olha só, presta atenção. Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a história do Brasil, uma das coisas que seria diferente é a língua, que a gente falaria inglês, pelo menos a gente teria que pagar curso, né? Bom, brincadeirinhas à parte. Mas a nossa estrutura econômica, ela provavelmente seria a mesma. E isso por quê? Porque nós estávamos numa área de clima diferente da Inglaterra e ela ia explorar aqui do mesmo jeito. Duvido. Duvida? Então me fala, tá vendo? Aqui tem vou colocar aqui bonitinho, aqui tem uma ilhazinha chamada Jamaica. Conhece a Jamaica? Aquela que canta reggae? Então, reggae se canta o quê? Se canta em inglês. Então, obviamente, a Jamaica foi colonizada por quem? Pela Inglaterra. E qual a estrutura econômica da Jamaica? Um país rico, desenvolvido, tecnologia industrializada. Para, né? Menos, né? Temos, por exemplo, a Guiana aqui, tá? A Guiana. E aí, a Guiana, qual que é a economia? Não preciso falar muita coisa, né? Mas se fosse pela França? Guiana Francesa. Haiti. E se fosse a Holanda, Aruba, Curaçao, Bonaire, Suriname. Então, o que a gente entende disso tudo? Que independente de que país europeu que chega ali e faça a dominação, essa dominação vai ser uma dominação de exploração, porque o clima é diferente da Europa, então, obviamente, eles vão aproveitar essa circunstância para explorar aquela região. Certo? Tudo bem? Fechamos? Colonização? Fechamos. Bom, quando a gente está falando sobre colonização, a gente também tem que pensar o contexto europeu. Não dá para a gente ficar estudando a história do Brasil apenas nessa parte de colonização, quando você se refere só Brasil, sem saber o que está acontecendo lá fora. Você precisa ter uma ideia do que está acontecendo lá fora e fazer esse paralelo para ficar fácil de você entender e de você compreender toda a estrutura, seja econômica, seja política, que vai se estruturar aqui no nosso território, tá? Então, a gente está falando de século XV, século XVI. E século XV e século XVI, o que eu tenho na Europa? Tem países com reis absolutos, a gente chama isso de Estado moderno também, em que esses reis eles têm poder sobre a política, sobre a religião, sobre a sociedade e sobre a economia. Quando eu tenho um
rei, que ele tem poder econômico, ele tem esse poder econômico, a gente vai dar um nome específico para isso. A gente vai chamar isso de mercantilismo. Por isso que eu coloquei aqui no quadro, deixa eu chegar do lado de cá, por isso que eu coloquei aqui no quadro, mercantilismo, intervenção no estado da economia. O que eu estou querendo dizer com isso? Significa que quando eu estou falando de estado, eu estou falando de rei absoluto interferindo na economia. Então é quando o rei ele vai criar circunstâncias econômicas de falar, não, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, aquilo é importante, aquilo não é. E nessa época, eles tinham quase como se fosse uma cartilha de como seria a política econômica de um país para que ele desse certo, para que ele fosse efetivo. Então, nessa época, esses reis, eles vão estabelecer, dentro desse mercantilismo, algumas características que eles pensavam, olha, se vocês fizerem isso, ou só isso, ou só aquilo, provavelmente o seu país ele vai ter uma condição econômica melhor. E aí, então, o mercantilismo é essa prática econômica, ela é dirigida por um rei absoluto. Raramente, você não vai ter mercantilismo se você não tiver essa estrutura de alguém interferindo na economia e falando o que pode e o que não pode ser feito, tá? Então, algumas das características que eles estabeleceram na época, como características eficazes de uma economia plena de sucesso para o período, tá? Então, eles falam metalismo. Quanto mais metal precioso o país adquirisse, mais metal precioso o país acumulasse, eles achavam que mais rico e mais sucesso esse país teria. Isso tem uma lógica, né? Porque a maior parte das moedas na época elas eram cunhadas com ouro, com prata. Então, obviamente, se você tem um país com muito ouro, com muita prata, você vai ter muita moeda, e eles acreditavam que isso era fortalecia a economia do país. É interessante a gente falar que Portugal não vai praticar o metalismo logo de cara no Brasil, porque não foi encontrado, eles não encontraram ouro logo de cara no Brasil, né? Agora, a Espanha vai ser um país que desde o primeiro contato, vamos dizer assim, com o continente americano, a Espanha ela vai encontrar prata e ela vai fazer a exploração maciça dessa prata, principalmente numa região na América do Sul, onde vai ter uma mina chamada Mina de Potosí. Então, se você pegar uma linha, né, propriamente fazendo um quadro da América do Sul, tem uma área aqui, que é uma área que você tem uma mina muito grande de prata, que é a Mina de Potosí, e a Espanha vai fazer essa exploração. A Espanha retirou tanta prata nessa região, fez tanta prata nessa região, que na Espanha, esse monumentalismo a gente vai dar um outro nome, a gente vai chamar de bulionismo, ok? Nós vamos chamar de bulionismo. E olha só, isso também vai ter uma consequência na Espanha que é muito importante, que eu já vi várias questões, e essa consequência qual é? Foi retirada tanta prata daquela região da Mina de Potosí, onde ficavam os índios incas, né? É que lá na Espanha vai ter uma revolução que a gente vai chamar de revolução dos preços, ou um processo inflacionário muito sério. Então, o excesso de prata que entrou dentro da Espanha acabou contribuindo para que ocorresse esse processo inflacionário, para que ocorresse esse processo de revolução dos preços que a gente chama, tá bom? Então, o bulionismo é o nome que geralmente a gente fala do metalismo praticado pela Espanha pela quantidade que foi feita, então por isso que recebeu um nome diferenciado, tá bom? Colonialismo, o nome já fala, quanto mais colônia o país tivesse, mais poder ele teria, porque ele teria mais possibilidades de exploração. Não significa que você tenha uma colônia que você vai fazer a exploração dessa colônia. Você só vai fazer essa exploração dessa colônia, como eu disse para vocês aqui agora há pouco, se essa colônia for uma colônia de exploração. Se ela for uma colônia de povoamento, que é aquela que se desenvolveu na América do Norte, no norte da América do Norte, obviamente você não vai efetivar essa exploração. Então, o colonialismo é a obtenção de colônia, independente se ela é colônia de exploração ou se ela é colônia de povoamento, ela é a obtenção de colônia. E esses 5 países, né, Inglaterra, a França, a Holanda, Portugal e a França, não, então vamos lá de novo, para eu não confundir. Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda foram os países que estabeleceram essa questão de colonialismo na América, no continente americano. Vamos lembrar que Portugal não vai ter colônia apenas no Brasil. A gente também tem que lembrar que Portugal já tinha estabelecido algumas áreas coloniais na África. Então, Açores, Madeira, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, são áreas coloniais de Portugal ali na África. E na Ásia também, Portugal
Portugal também vai ter colônia ali, Goa, Macau. Então esses territórios são áreas coloniais portuguesas. Então, por favor, não feche a cabecinha pensando em Portugal só Brasil, não. A gente tem que estender isso e pensar as áreas que Portugal navegou e acabou estabelecendo outros núcleos de colonização, tá bom? Então, o colonialismo, esses 5 países vão praticar muito. Pacto colonial. Quando a gente vê pacto colonial em alguns livros didáticos, em algumas mochilas, geralmente a gente vê, né, esse desenho assim, colônia, ok? Colônia e aqui metrópole. Então, colônia, vamos colocar aqui Brasil, metrópole, Portugal, tá? Agora, você viu o desenho? Que às vezes quem não gosta de história fala, não entendi nada. O que é esse desenho? Porque esse desenho tem faixinha para cá e depois tem faixinha para cá. Deixa eu fazer de uma forma mais simples para vocês. O pacto colonial é o monopólio que a metrópole exerce sobre a colônia. Então, isso é básico, básico, básico. É assim, a colônia não pode fazer absolutamente nada sem consentimento, sem autorização da metrópole. Então, por exemplo, nós no Brasil só podíamos ter qualquer tipo de relação comercial com o nosso dono, que era Portugal. Então, isso é pacto colonial. A gente só pode fazer comércio com a nossa metrópole. Não tem jeito. Queremos fazer comércio com a Escócia. Não vai poder. Quero fazer comércio com os Estados Unidos. Não vai poder. Então, quem manda na gente é Portugal, quem estabelece essa relação é Portugal. Então, a gente só pode fazer comércio com eles. E que tipo de comércio a gente vai estabelecer? Básico, né, gente? Porque como a gente é uma colônia de exploração, eles vão plantar aqui os produtos agrícolas que eles não conseguem produzir na Europa e a gente vai mandar para eles. E o que eles vendem para a gente? Não é uma troca, é uma venda, deixando claro isso. O que eles vendem para a gente? Eles vendem produtos manufaturados. Então, tudo que a gente precisar de manufatura aqui no Brasil, a gente tinha que comprar de Portugal. A gente não podia ter manufatura aqui de jeito nenhum. O pacto colonial também, ele estabelece essa restrição em relação a questões de manufaturas. Então, óbvio que se você tem uma manufatura, que é uma condição pré-existente da Revolução Industrial, você vai desenvolver uma indústria daqui a pouco. Se você desenvolve uma indústria, você vai ter desenvolvimento econômico. Se você tem desenvolvimento econômico, você fica livre, você fica independente. Não é? Quando você tem uma estrutura econômica independente, você não depende de ninguém, você não está nem aí, você chuta o pau da barraca. Agora, quando você é dependente, não tem como você chutar o pau da barraca. Então, ou seja, a metrópole, ela tinha essa questão, cara, já pensou, eu dou possibilidade desse território ter indústria, desse território ter manufatura, é óbvio que esse território vai ficar livre, vai ficar independente. Então, o pacto colonial, ele restringe as possibilidades de independência econômica da colônia. Então, ou seja, a colônia manda produtos tropicais, manda matéria-prima para a metrópole, ok? E a metrópole, por sua vez, ela vai fornecer produtos manufaturados para a colônia, porque a colônia não pode desenvolver a sua própria manufatura. Então, existe, a colônia está ali, amarradinha, né? A colônia não consegue ter esse desenvolvimento econômico, até por causa do pacto colonial. Tá joia? Agora, onde você faz pacto colonial? Onde aquilo te interessa, onde aquilo te dá algum valor econômico. Você não vai fazer pacto colonial num local completamente desinteressante, num local que você não vai plantar nada, né? Ou seja, lá naquela região da colônia de povoamento que a gente acabou de ver, não era interessante, não tinha um clima interessante, não dava para você plantar aquilo que você quisesse, a hora que você quisesse. Então, no caso da Inglaterra, ela não vai criar um ritmo de exploração numa área que não dá para explorar. Você vai explorar aquilo que não dá para explorar? Não tem lógica. Já Portugal vai criar um ritmo de exploração aqui nessa região. A Espanha vai criar um ritmo de exploração na América Hispânica, exatamente porque tem condição, porque dá para explorar, porque tem áreas de exploração. Senão não vai fazer isso, ok? Bom, balança comercial favorável. O que é isso? Vamos supor que você é um país da Europa que não seja nem Portugal, nem Espanha, nem França, nem Inglaterra, nem Holanda. Então você não tem colônia. Então se você não tem colônia, você não faz colonialismo. Se você não faz colonialismo, você não faz pacto colonial. Lógico, né? Mas você quer fazer seu país enriquecer. Você quer fazer com que seu país dê certo. Você quer fazer com que seu país ele tenha uma economia boa, saudável e tudo mais. Então você pode usar outras formas de fazer esse país enriquecer, como por exemplo a balança comercial favorável.
é balança comercial favorável? É quando o país ele faz o máximo possível de exportação, ok? E importa muito pouco. Ou seja, importa muito pouco. Então, ou seja, vende, compra só um pouquinho. Vende, e compra só um pouquinho, tá? Isso é balança comercial favorável. Protecionismo alfandegário. Protecionismo alfandegário é quando você tem um país, né? Você é chefe de um país, você é um rei desse país, e você tem, sei lá, produção de sapato. E um outro país quer vender sapato para você também. Você deixa o outro país vender sapato para você, mas você coloca um imposto para esse sapato de fora entrar no seu território, que vai ficar caro e ele não vai concorrer com o que você produz. Então, o protecionismo alfandegário é proteger a alfândega de um país, de um produto que venha de fora e que possa concorrer com um produto que você produza, um produto similar, e poderia levar a sua indústria a uma queda, uma falência, qualquer coisa assim. Então, a proteção alfandegária, nessa época, é você fazer a proteção da alfândega daquilo que pode prejudicar o seu produto interno, ok? E aqui embaixo eu coloquei o cobertismo. O cobertismo, ele vai ser uma prática mercantilista típica da França, porque vai ter um ministro na França chamado Colbert, e aí, por causa da prática mercantilista que ele vai adotar, ele vai receber o nome de cobertismo. Geralmente, quem trabalha isso melhor é o professor de História Geral, mas, trocando miúdos, de uma forma bem rápida, para depois, se você trabalhar mais com o professor de História Geral, o Colbert acreditava que quando você tem um incentivo muito grande ao comércio, o comércio se intensifica e fica forte, isso é uma alavanca para a industrialização e o crescimento econômico do país. Marta, por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender mercantilismo? Primeiro, porque vai cair na prova, né? Isso aqui é básico, você tem que saber. E segundo, se você não entende mercantilismo, fica difícil você entender a exploração que vai ser feita no continente americano, a exploração que vai ser feita no Brasil. Fica muito complexo você entender a estrutura que Portugal vai colocar dentro daqui quando a gente fala de pacto colonial, quando a gente fala de colonialismo, quando a gente fala de militarismo. Vai ter um momento da história, que daqui a pouco eu vou falar assim para vocês, olha, a família real do Brasil e vai acabar com o pacto colonial. Se você não souber que é pacto colonial, meu amigo, você vai falar assim, oi, o que ela está falando? O que é isso? Então você tem que entender o que é pacto colonial, você tem que entender essa estrutura, porque você vai entender exatamente os motivos, as motivações dessa exploração toda que é feita nesse território. Então assim, nossa, por que na verdade lá na América do Norte eles não pagavam tantos impostos, de repente eles vão começar a pagar impostos lá na frente? E aí você vai entender dentro de um texto que está escrito assim, as 13 colônias na América do Norte não sofriam o pacto colonial, e agora em determinado momento vão passar a sofrer. Se você não souber o que é pacto colonial, aquela leitura ela vai por água abaixo. Então eu quero que você entenda que se você tem uma colônia, e essa colônia ela é importante economicamente para o seu território, que é metrópole, você vai estabelecer uma exploração daquele território. E essa exploração desse território, ela vai estar envolvida com um processo chamado pacto colonial, em que fala, você, colônia, só vai fazer comércio comigo, porque eu sou a metrópole e eu mando em você, ponto e acabou. Então eu vou definir para quem que você vai vender, eu vou definir como é que você vai comercializar, e eu vou definir o que você vai comercializar e vou colocar imposto em cima disso. Então, o pacto colonial são várias restrições que a colônia vai sofrer por imposição da metrópole. Então, ou seja, Portugal vai fazer pacto colonial com a gente, e nós aqui, como colônia, a gente vai sofrer todas essas restrições que Portugal achar conveniente colocar dentro do nosso território. Ok? Certinho? Aí, se você entende esse processo de mercantilismo, fica muito mais fácil você entender o restante. É interessante nesse momento vocês pegarem exercícios na internet, que vocês têm um acesso fantástico, né? Minha geração não teve essas possibilidades, e você colocar lá questões sobre mercantilismo e fazer o máximo de questões sobre mercantilismo para esgotar qualquer tipo de dúvida que você tenha dentro desse processo econômico, que é importante para a história do Brasil e importante também na hora que você começa a fazer o estudo de história geral, beleza?
Nós estamos falando aí de Brasil Colônia, né? Temos que pensar também algumas questões importantes, né? Quando Portugal resolve tomar as rédeas disso tudo, começa com as Índias em decadência, o rei de Portugal resolve investir um pouco mais naquilo que a gente vai chamar de Brasil pra gente, né? Vai se estabelecer colônias, vai se estabelecer núcleos de povoamento aqui no Brasil, claro, todos para exploração. A gente vai entrar nessa questão da plantation, que eu comentei com vocês. Só que assim, existiam as câmaras municipais, então nos vilarejos existia um órgão que era um órgão administrativo e ao mesmo tempo jurídico, que todas as questões eram resolvidas na Câmara Municipal. Então, por exemplo, tem uma vila, aí o sujeito roubou, o sujeito matou, então existia ali dentro uma estrutura jurídica para resolver essa questão. E a mesma coisa dentro da cidade, dentro do vilarejo, precisamos calçar aquele local, ou precisamos desviar a água daquele rio, ou qualquer coisa nesse sentido. Quem vai fazer essa estrutura administrativa também vai ser a Câmara Municipal. E essas câmaras municipais, elas vão ser administradas por aquilo que a gente chama de homens bons. São pessoas que não faziam trabalhos manuais, que eu já falei na primeira aula para vocês, e que são eles que vão fazer parte desses grupos de administradores, e a questão jurídica, inclusive a questão militar também ficava por conta deles, né? Só que o negócio ficou meio assim, Portugal não tinha muito controle disso tudo, né? Então Portugal tinha uma colônia enorme, uma colônia que era importante, de uma importância econômica que a gente tem que bater o olho e falar, cara, o Brasil é importante para Portugal. Só que o rei de Portugal começou a achar que estava perdendo um pouco as rédeas dessa situação toda, e foi nesse contexto que ele resolve mandar pessoas para cá para gerenciarem o Brasil como se fosse ele, como se fosse um vice-rei, como se fosse um representante em pessoa do rei aqui. Então ele estabelece o que a gente chama de governo geral. Dá para enxergar? Deixa eu tentar só arrumar um pouquinho aqui a câmera, um pouquinho para cá assim, para vocês enxergarem aqui melhor, tá bom? Ele estabelece então o que a gente chama de governo geral, tá? O que seria esse governo geral? Seria o estabelecimento de um núcleo administrativo enviado pelo rei de Portugal aqui. Então o vice-rei chega aqui, vai governar 4 anos, aí o rei manda uma outra pessoa no local, a hora que essa outra pessoa chega, que está aqui vai embora, aí o segundo vai, administra 4 anos, vai embora, chega o outro, vai embora, aí administra 4 anos, aí chega o outro, vai embora. Então, de 4 em 4 anos, a ideia é que se mandasse alguém para o Brasil para fazer toda essa parte administrativa aqui, né? Nós vamos ter que saber apenas os 3 primeiros governadores gerais, porque são muitos. A gente vai ter governo geral até quase a chegada da família real no Brasil, um pouco antes, até quase a chegada da família real no Brasil. Então, se você for calcular o primeiro governador geral, que é Tomé Souza, que vai chegar aqui em 1549, e você pensar outros governadores gerais até quase 1800, a gente não dá conta de saber o nome de todas as pessoas, não. Então, para isso, a gente vai ter que saber apenas os 3 primeiros, saber exatamente como que isso se configurava, como que isso era feito, e ir tocando o barco aí para estudar as outras questões, tá? O primeiro governador geral que nós vamos ter é esse cara chamado Tomé de Souza, que vai governar a coisa de 1549 a 1553. Logo que ele chega, ele vai estabelecer um local onde ele vai fazer toda a gerência dessa colônia. Então ele vai estabelecer uma capital administrativa, e aí ele vai escolher o Salvador para ser essa capital administrativa. O motivo de ter escolhido o Salvador para ser a capital administrativa vários historiadores eles vão apontar algumas questões. Ele vai ter historiador que vai apontar que Salvador ficava numa distância interessante entre o norte da colônia e o sul da colônia, que dava para ele poder se deslocar com facilidade entre o norte e o sul da colônia. E tem uma outra questão, é que o dono dessa capitania, onde existia a cidade de Salvador, era um sujeito na capitania de Todos os Santos, da Baía de Todos os Santos, que veio, montou um engenho maravilhoso, mas depois começou a produzir cana-de-açúcar, utilizando mão de obra escrava indígena. Só que vai chegar um momento que os índios vão invadir essa fazenda e vão acabar matando o capitão donatário e toda a família deles. Toda a família dele, o capitão donatário. Então, por isso, como não tinha um capitão donatário, ficava mais fácil
você estabelecer, mas isso não é tão relevante, tá? Bom, além de ter colocado a primeira capital do Brasil, que vai ser Salvador, que vai ser a primeira capital até o século XVIII, quando vai ser trocado pelo Rio de Janeiro, que a gente vai ver mais pra frente, fica despreocupado. Depois ele vai estabelecer também na mesma época o primeiro bispado como se fosse a sede administrativa da Igreja Católica aqui no Brasil. Então nós tínhamos várias igrejas católicas funcionando ao longo do litoral brasileiro, não esquecendo que o nosso país ele começa pelo Nordeste, a área que a gente tem maior produção de cana-de-açúcar é o Nordeste, a área que tem maior concentração de pessoas é o Nordeste, mesmo sabendo que no Brasil nesse período a gente não tem uma concentração urbana muito grande, a concentração populacional urbana muito grande. A quantidade de pessoas que nós tínhamos no Brasil, elas ficavam muito mais nas fazendas, elas ficavam muito mais na parte rural do nosso país, tá? Então a gente vê o primeiro bispado. Ele trouxe para cá a primeira Companhia de Jesus, que são os jesuítas, e aí você tem que fazer uma chave desses jesuítas. Como que isso está acontecendo na Europa? Vamos lembrar o que está acontecendo na Europa? A gente está numa época na Europa que está acontecendo a reforma protestante e estão surgindo novas religiões como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, e a Igreja Católica ela começa a perder fiéis. Quando a Igreja Católica ela começa a perder fiéis, ela vai ter que contra-atacar, ela vai ter que fazer alguma coisa, tipo assim, cara, estou perdendo fiel, eu vou deixar de existir. Então é nesse contexto que a Igreja Católica ela vai e faz um contra-ataque que a gente vai chamar de contra-reforma, tá? Em algumas provas, e vocês vão ver isso como professor de História Geral, isso também pode ser chamado de reforma católica ao invés de contra-reforma. Mas eu vou chamar aqui de contra-reforma para ficar mais fácil para a gente. Então, a Igreja Católica vai fazer a contra-reforma, e nessa contra-reforma, um dos itens que ela vai colocar é a criação de uma Companhia de Jesus, que são padres, só que vão ter um treinamento de característica militar para poder vir para cá e catequizar os índios que tinham aqui. É como se você falasse assim, olha, eu estou perdendo fiel na Europa, mas eu vou conquistar, fica melhor, tá? Eu vou conquistar fiel na América, eu vou conquistar fiel no Brasil. Então, os jesuítas, eles vêm para cá dentro desse contexto da Igreja Católica está perdendo fiel na Europa, e aí eles vêm para cá com esse cara, o primeiro grupo vai ser o Padre Manuel da Nóbrega, e aí o Tomás de Souza traz esse grupo para cá de jesuítas, ok? A função do jesuíta é entrar numa aldeia indígena e transformar esses índios, transformar esses nativos em católicos, transformar esses índios em pessoas que respeitam e seguem as regras da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela tem essa missão de converter as comunidades indígenas ao catolicismo. É essa a missão do jesuíta. Só que o jesuíta, para entrar no meio do mato, isso a gente tem que lembrar, ele tem que ter uma formação militar, porque você não dá conta, não. Ele vai entrar, ele vai morrer se ele não souber fazer um abrigo, se não souber caçar, se não souber se virar ali dentro da floresta até achar essa tribo indígena. E muitas vezes eles achavam a tribo indígena e a tribo acabava com eles. Outras vezes não, outras vezes eles achavam a tribo indígena e conseguiam fazer essa conversão ao catolicismo. É interessante que as tribos que você vai ter que os jesuítas vão ter um maior acesso e uma maior facilidade para entrar e catequizar são as tribos mais do sul do país. As tribos mais norte, nordeste e até mesmo da região centro-oeste, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade, que do ponto de vista para o português eram mais difíceis de serem conduzidas a essa visão de civilização que eles tinham, tá? Então, a catequização é uma forma de você levar esse índio a acreditar naquilo que o branco acredita e não naquilo que o índio acredita. É um tipo de genocídio também, é um tipo de morte também, mas é uma morte cultural, é uma morte da identidade. Então, quando você tenta transformar um indivíduo, tirar dele a sua identidade cultural, tenta tirar assim, os valores culturais dele, e entre esses valores culturais está a religião, quando você tenta fazer isso, você na verdade está praticando genocídio. Porque a sua religião, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é certo, em termos de tudo, de comportamento cultural, de canção, de música, de língua, aquilo é sua identidade, aquilo que você é. Então, a partir do momento que existe uma pessoa ou um grupo que
tenta tirar isso de você e mudar isso, ele está querendo tirar a sua identidade. E aí, obviamente, é a morte da sua identidade, é a morte daquilo que você representa, é a morte daquilo que você acredita. E os jesuítas, eles vão fazer isso, tá? Então, no local onde você vai ter o jesuíta dominando e criando redutos católicos com esses índios, você está fazendo, na verdade, um genocídio cultural. Importante também dizer, essa questão dos jesuítas, é que a tribo indígena e que vai ser submetida à catequização, às vezes ela fica muito mais vulnerável do ponto de vista militar e do ponto de vista militar, quando um branco vai querer pegar esse índio e transformar em escravo. Então, às vezes, a tribo ela passou pelo processo de catequização, ela começa a acreditar em Deus, ela começa a acreditar em Nossa Senhora e tudo aquilo que a igreja pregava, e aí a hora que essa tribo pode ser atacada por portugueses que vão querer que essa tribo seja escrava, eles reagem com menos intensidade do que uma tribo que não tenha passado pelo processo de catequização, tá? Gado. Tomé de Souza, ele traz para cá também as primeiras cabeças de gado. Vamos lembrar, gente, que o continente americano não tem vaca, o continente americano não tem cavalo, o continente americano não tem mula. Eu estou falando de quando os portugueses chegaram aqui, de quando os espanhóis chegaram aqui, de quando os ingleses chegaram aqui. Esses animais, eles não são típicos aqui, eles não entraram aqui com muita facilidade. Então, o europeu teve que trazer esses bichos para cá, tá? E aqui no Brasil, a gente precisava muito do gado, principalmente para tração, principalmente para força. Então, para movimentar os engenhos, para arar a terra, para transportar madeira de um lugar para o outro, era necessário muito gado. E quem vai trazer as primeiras cabeças de gado para cá vai ser Tomé de Souza. Elas vão chegar no Nordeste, e eu vou fazer um desenho aqui do Brasil, faz de conta que a gente é do Brasil, né? Aqui tem Tratado de Tordesilhas, e Salvador está mais ou menos aqui. Só que a área que a gente tem de grande produção de cana-de-açúcar é essa área aqui ao Nordeste. Então, nessa época, vamos dar um exemplo aqui, tem um rio aqui, que é o rio que entre Alagoas e Sergipe, e esse rio é o Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais e deságua aqui nessa área do Nordeste. Então, quando trouxeram o gado, o local onde eles colocaram as primeiras cabeças de gado foram as fazendas que ficavam nesse litoral aqui, às margens do Rio São Francisco, que inclusive esse Rio São Francisco vai receber o nome de Rio dos Currais pela grande quantidade de fazendas de gado que vai ter aqui. É interessante que eles pegam esse gado e levam para cá, né, por toda essa área do Nordeste, para poder vender para os fazendeiros. E os fazendeiros vão usar esse gado realmente para arar, para moer cana, como eu acabei de dizer para vocês, tá? Deixa eu falar outra coisa aqui do gado. Quando você tem fazendas de gado ali às margens do Rio São Francisco, que a gente vai chamar de Rio dos Currais, esse gado, a mão de obra que vai trabalhar nessas fazendas de gado é mão de obra livre. Você não vai ter mão de obra escrava trabalhando na fazenda de gado. Por quê? Porque você não precisa de tanta gente. Então, para você tocar uma boiada, para você fazer a produção de gado, você precisa de muito menos mão de obra do que se você for plantar. Então, para plantar, eu preciso de uma coisa mais sistemática, eu preciso de muita gente ali para fazer a plantação. Já o gado, não. Já o gado, você tem ali, sei lá, 500 cabeças de gado, com 10 peões ali, você dá conta disso. Então, a mão de obra que vai ser utilizada no manejo de gado, na criação de gado no São Francisco, essa mão de obra é uma mão de obra livre, tá? É uma mão de obra livre. Pode ser uma mão de obra composta por mestiços, descendentes, mistura de índio com branco, de índio com negro e tal, mas vai ser uma mão de obra livre, tá bom? Aí eu vou assim, mas eu posso chamar de mão de obra assalariada? Pode ser que de repente numa prova apareça como mão de obra assalariada, mas se você tiver alguma outra opção que não esteja escrito assalariada, que esteja escrito como só apenas mão de obra livre, opte pela mão de obra livre, porque às vezes eles faziam acordos, negociações entre eles, pela quantidade de gado que eles estão criando, e eles vendiam e
dividiam o lucro de uma forma não igualitária, mas eles davam um jeito de fazer uma divisão em termos de porcentagem do lucro ali. Joia? Bom, esse é o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, certo? Nós vamos para o segundo governador-geral agora. Tudo bem? Então, agora nós vamos falar do segundo governador-geral. Nós vamos falar de Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele vai vir para cá, ele não vai ser considerado um bom governador, porque no momento que ele governa o Brasil vai sofrer uma invasão francesa. Os franceses estavam com problemas sérios de religião no território deles, e aí também existia inclusive um questionamento do rei da França, um rei chamado Francisco I, e o questionamento dele era: eu queria saber onde é que está o testamento de Adão e Eva, que divide as terras da América entre apenas Portugal e Espanha. Então, desde a época do Tratado de Tordesilhas, já existia um questionamento muito grande da divisão das terras apenas entre Portugal e Espanha, principalmente pelo rei da França. E aí, a França, nesse século XVI, ela vai ter problemas seríssimos de religião, e num desses momentos que ela está com esse problema seríssimo de religião, o rei resolve incentivar, inclusive, a saída de alguns franceses em direção à América e a conquista e colonização de algumas áreas. E aí os franceses vêm e se estabelecem ali na Baía de Guanabara. Não tinha português, não tinha nada ali, não tinha português e não tinha um núcleo de povoamento português ali. Mas existiam tribos indígenas ali, como os Tupinambás, como os Tamoios, existiam várias tribos indígenas ali na região da Baía de Guanabara. E quando os franceses cheegam na Baía de Guanabara, eles vão estabelecer uma relação muito amistosa, uma relação muito tranquila com os índios daquela região, né? Então, os franceses, eles não vão escravizar índio, eles não vão maltratar, não vão fazer nada disso. E aí, então, a relação entre índios e franceses da região da Baía de Guanabara foi uma relação muito boa, uma relação tranquila. E aí, eles conseguiram se estabelecer, eles conseguiram se fixar naquela região da Baía de Guanabara e criaram aqui, né, eu fiz mais ou menos a Baía de Guanabara aqui para vocês, aqui o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, e eles se estabeleceram mais ou menos nessa região aqui, ó, onde hoje fica aquela próxima Escola Naval, no Rio de Janeiro, onde fica a próxima Candelária, claro, ali. Eles estabeleceram um núcleo de povoamento ali que vai se chamar França Antártica, tá? Então esse núcleo de povoamento aqui dos franceses nessa região se chama França Antártica. Mas que francês que está aqui, né? Que grupo francês? Quem são as pessoas que estão aqui? As pessoas que estão aqui são homens, os franceses, uma parte deles são homens, e que estavam sofrendo essa perseguição religiosa na França e acabaram vindo para cá, tá? O líder deles é um cara chamado Leguion, que eu vou colocar aqui no nome do papo para vocês, tá? O líder francês é um cara chamado Leguion. E esse cara, ele é um huguenote. Vamos lembrar que o huguenote é a mesma coisa que calvinista, né? E esse Leguion é um huguenote. Tá? Certinho? E detalhe, os franceses, eles conseguiram colocar alguns canhões na entrada da Baía de Guanabara, o que dificultava qualquer pessoa de tentar tirá-los dali. Então, o Duarte da Costa, quando começou a governar o Brasil, ele é considerado um governador ruim, exatamente porque foi no governo dele que os franceses invadiram a Baía de Guanabara, e ele não conseguia tirar os franceses dali, exatamente porque os franceses tinham alguns pontos na entrada da Baía de Guanabara que eles conseguiam atacar os navios que não fossem franceses na hora que esses navios estavam tentando entrar na Bahia para expulsá-los. O Duarte da Costa tentou algumas vezes entrar com o navio ali e não conseguiu, tá joia? Então, o governo do Duarte da Costa, ele é marcado pela França Antártica, pelo estabelecimento da França Antártica, que é um núcleo de povoamento francês que vai se dar dentro da Baía de Guanabara, certo? E o Duarte não consegue tirar esses indivíduos dali, exatamente porque eles conseguem colocar alguns canhões aqui nessa entrada da Baía de Guanabara para dificultar essa retirada deles, ok? Vamos agora ao terceiro governador-geral e o último que a gente tem que saber, tá? Então, a gente vai falar de Minçá. Então, Duarte da Costa, ele não consegue expulsar os franceses da Baía de Guanabara, ele acaba o mandato dele de 4 anos e volta para Portugal, e no lugar dele vem o
Estácio Sá, ou Mendes Sá. O Mendes Sá, se você olhar na data que eu coloquei aqui no quadro, ele não fica 4 anos, né? Ele fica bastante tempo. É porque, na verdade, o rei achou que o governo dele era tão bom, e que não mandava outras pessoas para substituí-lo. No final das contas, coitado, acaba morrendo aqui no Brasil e não chega nem a voltar para Portugal para usufruir da grana que ele ganhou. Esse cara vai ganhar muito dinheiro aqui no Brasil. Todos os outros governadores também, principalmente porque existia já um esquema de corrupção. O primeiro governador, Geraldo Médici Souza, você já vê um rastro de corrupção forte ali. Enfim, Duarte da Costa também, o Mendes Sá não vai ser diferente. E o Mendes Sá vai ganhar muito dinheiro também com o tráfico negreiro. Por quê? Porque o Mendes Sá ele vai ser um dos primeiros governadores que vai chegar no Brasil, que é o terceiro, e que ele vai fazer uma prática muito constante no Brasil que a gente chama de guerra justa. Guerra justa é o seguinte, era um direito que qualquer português tinha de matar índio ou chefe da tribo para servir de exemplo da tribo caso a tribo ameaçasse. Então, assim, se você é um homem branco português e você está achando que uma determinada tribo ela é uma ameaça para a sua presença ali, você tinha direito de matar o chefe da tribo na frente da tribo para servir de exemplo, ou você matava a tribo inteira, você tinha esse direito. Então isso é uma guerra justa, é justo que você elimine essa pessoa que te ameaça ou esse grupo que te ameaça, tá bom? E aí, obviamente, se você tem mão de obra escrava indígena e você mata esses índios loucamente por eles serem uma ameaça, você vai ter que substituir essa mão de obra, e a mão de obra que vai ser substituída em grande quantidade vai ser a mão de obra negra, africana, que a gente vai falar depois mais especificamente a respeito disso, tá bom? Bom, a missão dele vai ser expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Tentou várias vezes, não conseguiu. Foi quando então ele chamou um sobrinho dele, que era um cara que entendia muito de guerra, que era um cara que entendia muito de estratégias de guerra, um sujeito chamado Estácio Sá. E o Estácio Sá vem para cá, é o sobrinho do Mendes Sá, e o objetivo dele é expulsar os franceses da Baía de Guanabara. E aí, a hora que o Estácio Sá chega aqui, ele vai entrar em contato com alguns índios que eram opositores aos índios que protegiam os franceses, e esses índios vão facilitar para ele, para mostrar exatamente onde é que estavam os pontos de ataque dos franceses. Então os índios vão chegar para ele, principalmente um cara chamado Araribóia, que vai falar para ele, olha, o ponto de ataque deles é ali, e ele vai conseguir entrar com suas embarcações na Baía de Guanabara e vai travar uma guerra com os franceses. Essa guerra que vai ser travada com os franceses vão contar com a colaboração e com a ajuda dos índios tamoios, então por isso a gente vai chamar de Confederação dos Tamoios. Então vai acontecer uma guerra ali na Baía de Guanabara, uma guerra muito intensa, de franceses versus portugueses, e no meio desse conflito todo você vai ter os índios aí tentando proteger os franceses. Essa guerra vai ser horrorosa, vai morrer gente pra caramba, mas o Estácio Sá ele é ferido por uma flecha ao longo dessa guerra no rosto, ele retira a flecha do rosto e continua lutando lá e tal, e aí, mas ele consegue acabar com a guerra e ele consegue expulsar os franceses dali. Logo que Estácio Sá expulsa os franceses e acaba com essa colônia chamada Transantártica no Rio de Janeiro, ele estabelece ali um vilarejo de dominação portuguesa chamado São Sebastião no Rio de Janeiro. Então quem funda o Rio de Janeiro é Estácio Sá, por isso que você tem escola de samba chamada Estácio Sá, bairro chamado Estácio Sá, porque ele é o fundador do Rio de Janeiro. Então quando a gente fala da fundação do Rio de Janeiro, a fundação do Rio de Janeiro ela está dentro de um contexto de guerra, ela está dentro de um contexto de violência. Então quando você fala, o Rio de Janeiro é violento desde quando? Desde o dia exatamente da sua fundação. A própria fundação ela é um contexto de violência, de uma guerra entre franceses e portugueses. Aí o Estácio Sá, depois que fundou a cidade do Rio de Janeiro, passou um período aí de alguns dias e ele acaba a falecer por conta da flechada que ele tomou, que era uma flecha envenenada, uma flecha ervada, e por conta disso ele acaba falecendo. O Mendes Sá, então, ele fica governando por esse período até 1572 e acaba falecendo. Quando ele falece, o rei de Portugal então resolve mandar outro cara no lugar dele, porque ele tinha falecido, só que esse cara nunca chegou. Então aí o rei resolveu dividir o Brasil em 2 áreas de colonização. Ao invés de ter um governo geral só, ele vai dividir o Brasil em dois governos, né? O governo geral do norte,
com uma sede administrativa em Salvador, e o governo geral do Sul com uma sede administrativa no Rio de Janeiro. Tempos depois, ele vai dividir o Brasil em duas partes também, mas uma vai ser o governo do Maranhão, essa parte do norte vai ser o governo do Maranhão, essa parte aqui o governo do Brasil, e depois vai ficar apenas com o governo do Brasil. Então, assim, depois a gente vai estabelecer melhor o que é o governo do norte, que é o governo do Maranhão na próxima aula, mas até agora a gente tem que pensar nos 3 governadores gerais, no que é o gado, na Fundação do Rio de Janeiro, o que é guerra justa, a invasão, o que é a França Antártica. Os franceses não invadiram só o Rio de Janeiro, não, tá, gente? Os franceses também vão invadir São Luís no século XVII, vão invadir São Luís, mas vão ficar pouco tempo, vão ficar praticamente 2 anos só em São Luís, no Maranhão. E aí depois vão ser expulsos pelos portugueses. E que lá vai ser chamado de França Equinocial, porque o próximo do Equador é França Equinocial. Aqui no Rio de Janeiro, França Antártica, próximo da Antártica, em São Luís, França Equinocial. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula com carinho, tá? Beijo, tudo de bom para vocês.